Estamos de volta com notícias internacionais. O Gabinete de Segurança israelense aprovou o acordo de cessar-fogo nesta sexta-feira. Os 11 membros votantes aprovaram o texto por maioria simples. O acordo agora deve passar pela aprovação do gabinete completo, mas a expectativa é de que o resultado seja, sim, positivo. Ontem, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acusou o grupo terrorista de mudar os termos numa tentativa de extorquir concessões e causar uma crise de última hora. O israelense havia dito que não assinaria o texto enquanto o Hamas não recuasse nas mudanças. No fim da noite, Israel e os terroristas concordaram com todos os termos e assinaram o acordo. Para analisar tudo isso, a gente faz conexão agora com o Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muito obrigada, sempre bom contar com a sua experiência, com a sua análise aqui no Conexão. Um acordo muito esperado. Ontem houve um temor, né, depois dessa fala do Netanyahu, que esse acordo poderia não ser concluído, mas pelo que tudo indica, né, não só realmente vai ser concluído, como os primeiros reféns serão libertados no domingo, né? Ah, sim, é isso mesmo. Boa tarde, Kelly, boa tarde a todos que nos escutam, muito obrigado pelo convite. Olha, Kelly, é exatamente isso, né? Houve um processo por parte de Netanyahu de tentar, de alguma forma, completar as exigências israelenses e parece que ele conseguiu, né? O grande problema era o calendário de libertação dos reféns e isso parece que foi alcançado e o acordo foi assinado formalmente no Catar com a anuência do intermediador, do negociador-chefe, que é o primeiro-ministro do Catar, Mohammed Al-Thani. Esse acordo, Mohammed deu o tom exato, né, quando apresentou o acordo. Esse acordo é só o começo, né? Há um longo caminho para uma paz duradoura, é isso, né? Então nós temos só um começo. Eu tenho uma certa desconfiança e a crise política em Israel vai cobrar seu preço e vai, de alguma forma, ainda colocar vários entraves, vários problemas para a execução desse acordo. Mas o que é essencial, um cessar-fogo foi alcançado e, principalmente, Kelly, a ajuda humanitária vai começar a entrar. A situação é, como dizem os funcionários da ONU, desesperadora. Nós estamos falando de 2 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar. Essa expressão muito educada quer dizer fome, né? E de algum modo, esse processo de ajuda chegando já melhora bastante o quadro. É claro que a discussão está para começar, não só com a soltura dos reféns, mas com o cumprimento do calendário da retirada do exército israelense, que será bastante complicado. Sim, né? Serão várias etapas, a gente vai seguir sempre acompanhando de perto. Agora, professor, gostaria da sua análise sobre o peso do Trump nesse acordo de cessar-fogo, não é? Porque era uma negociação que já se arrastava há um certo tempo, com o secretário de Estado americano indo várias vezes à região, sem sucesso. E agora, né, quando Trump envia também já representantes do futuro governo, esse acordo saiu. Qual que é a sua análise sobre isso? Olha, primeiro de tudo, nós temos que reconhecer um fato, né? Como, aliás, não sou eu nem você que vai reconhecer esse fato, é o presidente Biden, que vai dizer este é o mesmo acordo que estava sendo proposto em maio de 2024. A pergunta óbvia é por que não foi assinado? Né? Qual é a diferença? Bom, a diferença evidente, né, é a chegada do novo presidente, a chegada de Trump ao poder com os métodos dele de negociação. Eu acho que esses métodos têm que ser levados em conta, né? Ele enviou o enviado de Trump, né, Witkoff, né, Steven Witkoff, é um amigo dele do mercado imobiliário judeu de décadas, né? E um hábil negociador, duro negociador. O fato real é que desde sábado havia uma tensão no ar com o acordo, o exército israelense tinha concordado em mandar os mapas da retirada, que já era um fato, e aí Netanyahu pôs o pé no freio.
é aí que entra o negociador, é aí que entra Trump. Steven Witkoff negociou diretamente na noite de sábado, na madrugada de sábado, com Netanyahu, e saiu dali direto para Doha, direto para o Catar, exatamente para a negociação. O que é que aconteceu nessa reunião? Né? É bastante provável que o negociador americano tenha feito pressões que Netanyahu não estava acostumado a entender. E é bastante provável que ela passe pelo fornecimento de armas. Nesse contexto, a gente entende o sim de Netanyahu para o acordo, mas a gente precisa entender a crise política que ele desencadeia. Trump terá que, de alguma forma, ajudar Netanyahu num segundo passo para conter essa crise política. Se os dois ministros, o ministro da Segurança Nacional e o ministro das Finanças, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, se os dois se retirarem, ele perde 7 votos. Ele fica com apenas 1 voto no parlamento para cair o governo. É muito sensível essa situação. O Knesset, o parlamento, são 120 votos. No momento, Netanyahu tem 68 votos, mas ele pode perder esses 7 votos dos ultra-ortodoxos. Nessa situação, é bastante provável que a crise se agrave no interior de Israel. Trump terá que ajudá-lo. Vamos falar um pouquinho, então, justamente sobre os reféns, porque foi algo que o Netanyahu foi bastante cobrado desde aquele 7 de outubro de 2023, né? O gabinete do primeiro-ministro israelense informou que a libertação dos reféns mantidos em Gaza vai realmente começar no domingo. E segundo as autoridades de Israel, cerca de 100 pessoas que foram sequestradas pelo Hamas em outubro de 2023 ainda estão sob o poder do grupo. E segundo o texto acordado entre as partes, a libertação deve acontecer em fases. Na primeira delas, 33 reféns israelenses serão soltos. Há prioridade para mulheres, crianças, doentes e idosos. Segundo o jornal The Times of Israel, uma cópia do acordo foi vazada. O texto aponta que 1.700 prisioneiros palestinos seriam libertados em troca de 33 reféns na primeira fase. Deste total, 700 são terroristas e entre 250 e 300 estão cumprindo pena perpétua. Outros 1.000 são moradores de Gaza, capturados desde outubro de 2023. Na segunda fase, o Hamas se comprometeu a libertar os demais reféns. Nesse momento, vai ser avaliada a possibilidade de cessar-fogo permanente. E na terceira fase, o grupo terrorista deve entregar os corpos dos reféns mortos em cativeiro. Professor? Esse ponto dos reféns é o ponto mais sensível. Vocês estão mostrando uma das manifestações em Tel Aviv. É exatamente isso, né? É fácil a gente comentar isso quando não é o pai ou o filho que está nessa situação. É evidente que os reféns têm um poder muito grande de pressão sobre o governo israelense e a sociedade israelense é absolutamente concorde, absolutamente compreensiva com a posição desses familiares. Esse quadro pressionou muito na direção do acordo. Você mencionou bem, são fases do acordo. O Hamas tem os reféns para exigir processos de retirada. Na primeira fase, dos 33, é uma parte da retirada das tropas, uma volta dos palestinos ao norte de Gaza e o socorro da ONU entrando. Essa é a primeira parte. Os 33 é o que você disse, mulheres e crianças e feridos. A segunda parte entram os soldados israelenses e os homens presos, há uma média de 98. Esta segunda parte vai implicar na retirada formal do exército israelense. Aí é que é a importância dos mapas. O exército israelense vai, inclusive, se retirar tanto do chamado corredor Netzarim, que é o corredor que divide a parte norte de Gaza do sul, e vai se retirar também do chamado corredor Filadélfia, que é o corredor na fronteira com o Egito. Esse é o prometido. Talvez o acordo cumpra a primeira fase e na segunda fase tenhamos problemas. A extrema-direita israelense vai exatamente tentar impedir essa retirada do exército. É este o quadro mais tenso. Exatamente por isso ele está na segunda fase. A retirada do exército, Kelly, significa trapassar para o âmbito palestino a administração de Gaza. Esse é o ponto.
Se a administração de Gaza evoluir não só para o Hamas, como para a autoridade palestina, constituir um governo, se desenha mais ainda a possibilidade de uma solução de 2 estados. Esse é o ponto. A gente vai... O ultra-ortodoxo israelense, ele não aceita essa solução, ele não quer essa solução. Há uma parte da sociedade de Israel que quer sim, né? A gente tem sempre que entender que Israel são 2 pedaços. Há um pedaço de Israel que é favorável a Netanyahu e aos ultra-ortodoxos, mas há uma outra Israel que quer sim uma solução de 2 estados, uma paz duradoura, como disse o primeiro-ministro do Catar. É disto que temos que esperar. Temos que aguardar esses primeiros 42 dias para ver se a solução de efetiva retirada do exército e constituição de um governo em Gaza efetivamente acontece. E no meio disso tudo tem o drama das famílias, né? É uma lista não oficial que foi vazada, mas já tem os nomes das pessoas que seriam libertadas. Então já imaginou, né? O drama dessas famílias que não tem ali o seu parente nessa primeira lista e também o das famílias que tem ali a pessoa com nome, mas não sabe como está, como ela está, como está a saúde, enfim. Então é um drama muito grande por todos os lados, né? E a gente vai seguir acompanhando e também algo que deve servir de pressão para o Netanyahu, né? O senhor falou sobre a questão da crise política. Muito se pergunta também o que pode acontecer com o Netanyahu se o acordo avançar e caminhar para realmente uma paz definitiva, né? Quais seriam os reflexos internos ali para o Netanyahu, né? É bastante provável, essa pergunta é a central, Kelly. É bastante provável que com a retirada do apoio dos ultra-ortodoxos, o governo caia, o governo termine. É essa a maior receio. Encontrar uma nova eleição, fazer uma nova eleição. Uma nova eleição é um caminho aberto. Netanyahu garante que ainda tem um forte apoio popular. Esse forte apoio a Netanyahu não chega a 30% dos votos. A recomposição do parlamento, que vai mostrar o perfil do novo governo, está em aberto. É esse quadro que é muito, muito, muito sensível, né? A possibilidade disso, porque Netanyahu sabe que com a queda do governo, ele terá que prestar contas políticas como primeiro-ministro daquele desastre do 7 de outubro. Isso será fatal, essa cobrança acontecerá. E é claro, nós todos sabemos, tem a questão com a justiça, tem questões problemáticas e acusações criminais a Netanyahu. A sobrevivência dele, tanto política como pessoal, depende da guerra, sem dúvida nenhuma. Agora, professor, como a gente já mostrou aqui no Conexão, os Estados Unidos também tiveram um papel importante no acordo de cessar-fogo, mas a expectativa é de que o presidente eleito Donald Trump também consiga um acordo para acabar com a guerra lá na Ucrânia. Apesar das promessas de que pode encerrar o conflito em pouco tempo, parte dos ucranianos dizia que não esperava muito do republicano e que depende apenas de Kiev acabar com a guerra. Depois do anúncio do cessar-fogo na faixa de Gaza, muitos passaram a acreditar que o novo presidente americano tem uma chance remota de se tornar, olha só, um ícone da paz global se conseguir cumprir com a promessa. De acordo com uma pesquisa realizada em dezembro, depois da eleição de Trump, mais de 1/3 dos ucranianos acredita que a guerra vai terminar até o fim do ano. O presidente ucraniano tem pressionado por um convite à OTAN e por uma aliança sólida com Washington. Já Vladimir Putin afirmou que está disposto a discutir um cessar-fogo com Trump, mas descarta fazer grandes concessões à Ucrânia. Professor, o Trump havia dito que acabaria com essa guerra em 24 horas, né? Mas agora recentemente reconheceu que é uma situação mais complicada, né? Não há dúvida, Kelly. A realidade é sempre diferente do discurso, né? O discurso de Trump é um discurso de facilitar as coisas e resolver problemas. A realidade é um pouco mais complexa, né? Uma delas é a questão ucraniana. A questão ucraniana, o primeiro problema que temos, né, é que a Rússia está avançando e não recuando, né? Ela tomou Dnipro, ela está tomando toda a província de Donetsk, ela está indo no rumo de Kherson. De alguma forma, as tropas ucranianas estão se ressentindo, tanto da carência de material, carência de armas e munições, uma carência de efetivos. Há uma dificuldade enorme de repor os soldados. Esse fato é real. Que é absolutamente diferente da Rússia, que tem essa facilidade enorme, não só porque tem muito mais população, mas porque tem muito mais recurso financeiro.
Esse ponto é essencial para entender a paz. Putin sabe perfeitamente do estado, vamos dizer desse modo, crítico da situação para os ucranianos. Está pressionando. Putin vai ter que fazer Trump vai ter que fazer de alguma forma concessões a esse processo. Trump vai conseguir acalmar Putin e fazer... Isso veremos. O fato real é que Putin esteve, e isso é um dado indiscutível também, Putin subiu o preço. Putin fala claramente para os negociadores que quer uma mudança de governo em Kiev. Esse ponto talvez seja aquilo que mais preocupa Zelensky, né? Ele sabe perfeitamente que aqueles 20% do território ucraniano tomado pelos russos vai ser muito difícil de ser recuperado. E o que ele preserva, o que ele tenta preservar é o seu poder. Aí entra Trump. Né? Talvez Trump tenha uma atitude de negociar a paz, até mesmo oferecendo o governo de Zelensky. É isso que tanto preocupa. Professor, agora olha essa notícia. Uma das principais promessas de campanha de Trump é endurecer as medidas contra imigrantes ilegais. Por causa disso, muitos trabalhadores rurais estão se preparando para serem deportados. Segundo grupos que fornecem apoio a essas pessoas, muitos pais estão designando tutores para os filhos caso eles sejam detidos pelas autoridades. Caso Trump cumpra com a promessa de deportar milhões de imigrantes ilegais quando tomar posse, o setor agrícola pode sofrer um grande impacto. Isso porque, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, cerca de metade dos trabalhadores rurais contratados em todo o país não tem status legal de imigração. Então, grupos comerciais agrícolas estão alertando que deportar essa parte da população pode interromper a produção de alimentos nos Estados Unidos, professor. É isso mesmo, né? A interrupção da produção de alimentos, ela tem uma outra palavra em economia que é mais assustadora que ela, inflação. Né? Os alimentos que sobrarem, os alimentos importados, vão subir de preço. Né? Como qualquer um pode compreender, quando diminui a oferta e a demanda é a mesma, o preço sobe. Né? Então, é mais ou menos esse o maior receio. Né? Você está certíssimo ao lembrar a dificuldade para o setor agropecuário de uma retirada abrupta dos trabalhadores que são os chamados indocumentados. Né? Olha, um think tank, um instituto de pesquisa americano muito respeitado, o Peterson Institute, fez um cálculo estimado de que a expulsão de meros 1,5 milhão de trabalhadores... Veja bem, hein, Kelly? Nós falamos de 11 milhões de indocumentados, 11 milhões de ilegais. Expulsar 1,5 milhão, apenas pouco mais de 15% deles, vai significar uma perda, um recuo de 1% no PIB. Se você expulsar, como está previsto, mais de 8 milhões, a queda no PIB é de 7%. Então, quando você olha, porque o trabalhador imigrante, ele não está só no agronegócio, ele está em toda a indústria de baixa tecnologia, ele está presente em toda a indústria hoteleira, ele está presente em toda a indústria de contato direto com limpeza. E esse processo vai ter impacto, porque você vai tirar americanos que têm mais qualidade para fazer esse serviço. O PIB vai ser atingido. Não há dúvida nenhuma. Pois é, e na próxima segunda-feira, Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos. Agora há pouco, professor, o próprio Trump postou em uma rede social que, devido ao frio intenso que atinge a capital americana, a cerimônia de posse vai ocorrer dentro do Capitólio. Ao meio-dia, no horário local, 14h, no Brasil, Trump vai assumir como presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. Ele vai fazer o juramento diante do presidente da Suprema Corte. Em seguida, faz o primeiro discurso. São esperadas 250 mil pessoas. O presidente Joe Biden e os ex-presidentes Barack Obama, Bill Clinton e George Bush confirmaram presença. Diferentemente do Brasil, não há passagem de uma faixa presidencial, apenas um cumprimento entre o novo
e o presidente que vai deixar a Casa Branca. Além do Capitólio, Trump vai participar de um baile de gala no dia da posse. Também devem ser anunciadas as primeiras medidas do novo governo. A gente vai ver agora imagens ao vivo do Capitólio. Neste momento em Washington faz 4 graus, mas a previsão é de que na segunda-feira as temperaturas em Washington estejam ainda mais congelantes. A máxima será de 4 graus, abaixo de zero, e a mínima de 13 graus negativos. Professor, a gente vai acompanhar tudo, cobertura especial aqui na Record News. Muito obrigada pela sua análise, sempre é muito importante te ouvir. Um ótimo fim de semana e até a próxima. Eu é que agradeço o convite e a excelente conversa. Sempre a gente consegue conversar sobre coisas muito interessantes, Kelly. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde sempre. a todos. Boa tarde, professor.